No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações mosqueteira a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, sexta-feira, dia 17 de novembro de 2017. Começamos uma sexta-feira alegre, porque a gente ainda comemora a conquista do Campeonato Brasileiro. Corinthians que venceu a equipe do Fluminense na quarta-feira, na Arena Corinthians, por 3-1. E com isso, conquistou o campeonato até de forma antecipada, 4 rodadas antes. E a Fiel ainda está em êxtase, comemorando o 7º título do Campeonato Brasileiro. Começando Voz Mosqueteira, só lembrando sobre... Hoje não, a agenda do Corinthians não é muito extensa, mas falando sobre uma partida importante, será realizada no domingo. O Sub-13 se classificou para a final do Campeonato Paulista de Base de Futebol. Estará realizando a final contra a equipe do Palmeiras. A partida será realizada em Itu, no Evelyn Júnior, a partir das 10 horas e 30 minutos no domingo. Então essa é a primeira partida desse Campeonato Paulista, o Sub-13. O jogo de volta será realizado no próximo domingo, dia 26/11, às 10h30 também, no Parque São Jorge, na Fazendinha. Então, infelizmente, o Sub-11 não se classificou para a final. O Sub-15 já não se classificou para as quartas, né? O Sub-17 também não se classificou, empatou com a Ponte Preta semana passada por 0-0, após ter perdido a primeira partida por 2-1, e não se classificou para a final. Mas o Sub-17 está na final da Copa do Brasil. Essa semana, na quarta-feira, venceu a equipe da Chapecoense e garantiu a vaga para a final da Copa do Brasil Sub-17. A final será realizada contra a equipe do Palmeiras, que também se classificou vencendo o Flamengo. Então, estaremos aguardando aí as datas para essas primeiras partidas. A primeira partida, né, dessa decisão da Copa do Brasil Sub-17, Corinthians e Palmeiras. Então temos não só o Sub-13 pelo Campeonato Paulista decidindo com o Palmeiras, mas também o Sub-17 decidindo a Copa do Brasil. Estaremos aguardando aí anunciar, né, as datas dessas duas partidas. E claro, né, domingo, Corinthians e Flamengo no Rio de Janeiro. Infelizmente a partida não é no Maracanã, até pela grandeza desse jogo, né? A partir das 17 horas. E com transmissão da Rádio Coringão a partir das 16 horas e 30 minutos. E já o Corinthians entra em campo campeão. E com isso a gente aguarda como será a escalação, como será o comportamento dos jogadores após, né, a conquista, a festa, o desestresse de toda a decisão contra o Fluminense, né? De certa forma foi uma decisão. O Corinthians ganhou de virada por 3-1. E para falar um pouco mais sobre o Corinthians, sobre essa grande conquista, mais um título brasileiro, vamos ouvir nossos colaboradores, comentários, como também, já que o assunto é os 7 campeonatos brasileiros, a ideia também é formar uma seleção, né, dessas 7 equipes que foram campeãs brasileiras. Vamos começar com o Davi, lá de São Francisco, da Califórnia, que mandou seu comentário, mandou como foi o seu dia de decisão, né, na quarta-feira, e também a sua seleção dos 7 campeões. Mas daí, Davi, agora estamos mais tranquilos, né, e felizes, mas manda seu comentário aí. Olá,
Fala, amigos da Vossa Mosqueteira, que fala Davi aqui de São Francisco, na Califórnia. Muito feliz com o Corinthians aí, um campeonato que parecia improvável, depois parecia certeza, depois voltou a ser improvável. E eu acho que esse campeonato ele teve uma marca muito importante, além do Corinthians ter um primeiro turno histórico, né, irretocável. Eu acho que passa também eu acho que tudo muda quando o Corinthians, a torcida vai e enche o estádio num treino com 32 mil torcedores. Eu acho que isso fez mudar tudo. Eu acho que foi a prova que a Fiel ainda joga. A Fiel ainda joga com o Corinthians. E aí, todos esses jogadores que vinham numa baixa, que vinham sem confiança, mudaram a postura, tiraram forças de onde não tinha, porque o time estava sem perna, já estava cansado, já estava sem confiança, e o time vai, vence o derby, já tira a porcada do jogo, que a porcada está chegando, e jogadores que não vinham jogando entram e fazem gols. E anteontem, o Corinthians vai perdendo pro Fluminense e vira um jogo que não tinha virado ainda no campeonato. Então, é um time que fez por onde ser campeão, e esse título é muito merecido. A gente tem que comemorar, tem que aproveitar. Eu consegui ver o jogo só ontem, porque eu estava no aeroporto e acompanhei o primeiro tempo, na verdade, pelo aplicativo que avisa quando sai gol. Eu só peguei o finalzinho do jogo com a minha filha, mas deu para comemorar com ela lá, e foi o primeiro título do campeão pelo Corinthians com a minha filha. Muita felicidade. No ano que vem, tem todos os jogadores aí, acho que pelo menos um zagueiro. Eu só não sei se trazer um zagueiro já experiente, um zagueiro mais jovem. Se for experiente, de repente o Kleber, que jogou no Corinthians, está no Curitiba, que fez até gol ontem, poderia ser uma boa. No lateral esquerdo, certeza, já que o Arana já disse que vai embora. Um bom lateral esquerdo para chegar a ser titular, ou pelo menos para brigar com o Marcel pela vaga. É um goleiro que parece que está voltando aí, o rapaz aí do Avaí, né? Um meia ou dois, um meia pela esquerda, para ajudar aí contusão, enfim, uma opção aí mais para armação do time, pois não tem tanta opção no meio campo. E dois atacantes, talvez um mais aberto pela ponta, pela esquerda também. E um atacante talvez para que saia um pouco da área e chegue na área também. Até porque o Corinthians vai ter ano que vem, o ano que vem vai ter Copa do Mundo, então vai ser um campeonato bastante apertado de datas. E é paulista, é brasileiro, é Copa do Brasil, é Libertadores. Ano que vem vai ser bastante corrido. Para fechar meu Corinthians todos os tempos, é difícil fazer o time, hein? No campeonato. Então o time é o Cássio, por ter 2 títulos, poderia ser o Dida também, o Ronaldo, enfim, mas o Cássio, o Fagner, o Gil Gamarra, o Kleber Traíra, pela esquerda, meio campo Vampeta, Rincon, Marcelinho e Neto. E o ataque, Carlitos Teves e Luizão. Poderia ser o Jô também, mas eu coloquei o Luizão porque achei o Luizão muito bom de bola. É isso aí. Abraço a todos, vai Corinthians. Vai Corinthians! Obrigado, Davi, pela sua participação, pelos seus comentários, trazendo a sua história do dia não foi da decisão, mas foi o dia do título, né? E também a sua seleção dos 7 títulos brasileiros. Como você comentou, Davi, o Corinthians começou
improvável, né? Desacreditado, de certa forma, um campeonato muito difícil. Começou a vencer, a mostrar uma regularidade dentro de campo. Isso deu entusiasmo e a torcida começou a acreditar no time. Começou o segundo turno daquele jeito, principalmente não demonstrando o mesmo futebol. Trouxe uma apreensão muito grande para a torcida. E depois a vitória contra o Palmeiras trouxe novamente a certeza da conquista, né? Aí veio o entusiasmo e principalmente saiu aquela apreensão, né? Foi um campeonato, principalmente o segundo turno, muita apreensão. Saímos de uma empolgação para uma apreensão normal, né? O campeonato brasileiro é muito difícil, muito extenso, né? E acaba proporcionando essas gangorras emocionais. Como tem muito time aí que está na zona de rebaixamento e sai, volta e assim por diante, né? Não se livra da Série B, né? Mas esse é o Coringão que conquistou o título, né? Já somos campeões, né? E como você colocou, né? Merecido, né? O Corinthians mereceu esse título, os jogadores, principalmente pela união, pela vontade, pela determinação, né? Jogamos muito bem, principalmente contra o Palmeiras, e mostramos, né, toda a força, como você comentou sobre aquela questão do treino, né? Tudo ficou muito marcado pelo treino. Eu acho que o Corinthians foi ao longo do segundo turno perdendo de certa forma a motivação, né, do time, perdendo um pouco aquele ímpeto. Aí vem o cansaço também, o desgaste físico e o treino com 32 mil torcedores ali. Aquilo foi uma motivação a mais para os jogadores, né? Principalmente em ver a torcida do lado deles. Porque a gente tem que entender assim, é uma força muito grande a favor, mas também pode ser contra. Os jogadores têm ciência disso. Não que a gente queira fazer alguma coisa contra, mas é uma responsabilidade a mais para quem veste a nossa camisa. Tem que saber que a gente vive pelo Corinthians e dá uma responsabilidade a mais para quem veste. Não é simplesmente um jogo, não é só um envolvimento profissional. O jogador entra em campo e representa uma nação. E essa disposição da torcida de acompanhar no treino, de ir em todos os jogos, de apoiar, mesmo numa situação difícil como vinha o time, né? O apoio foi essencial e aumentou a responsabilidade dos jogadores. Foram buscar força onde não tinham, né? Venceram o Palmeiras, né? De certa forma trouxe novamente o Corinthians para buscar não, porque estava o líder, né? Mas para manter a diferença, ampliou a diferença e principalmente mostrou dentro de campo que tinha condições de vencer as próximas partidas como venceu e conquistar o título de forma antecipada. Então tudo aquilo que o Corinthians fez ao longo do campeonato, né, valeu a pena, e a força da Fiel foi a motivação a mais. Então essa vitória contra o Palmeiras ficou marcada nesse sentido, como o time, né, da superação. E aí veio a vitória do Atlético Paranaense, do Avaí, né, e do Fluminense, né? Venceu o Fluminense ainda de virada. Você vê que os jogadores sabiam que uma vitória ali já punha um fim, né, em tudo que estava acontecendo de críticas, de torcida contra. Então o segundo tempo do Corinthians contra o Fluminense foi excelente, principalmente com a entrada do Jadson, que deu uma força a mais pro ataque, né? E o Jadson entrando e jogando na sua posição. Ele não pode jogar muito aberto, ele tem que jogar entre vamos dizer assim, o ponta e o centroavante ali bem na meia, né? Da onde ele quase fez um gol, chutou a bola na trave e fez o gol. Ali que o Jadson tem que estar entrando e jogando, né?
Ele tá um pouco chateado por ter perdido a sua condição de titular, mas eu acho que o pensamento que ele tem que ter é que é o grupo, é o melhor pro grupo. Se ele não tá bem, ele não pode comprometer o grupo. Então todo mundo que entra no Corinthians tem que saber que joga pelo grupo, né? E esse título, né, vem coroar justamente essa união do time. Agora é difícil acompanhar jogo assim, né, Davi? Você já tá longe do Brasil, em deslocamento, né? Tava no aeroporto, sem poder acompanhar, isso aí é difícil, hein? Mas tem que dar os parabéns, né? Pra você, primeiro título com a sua filha. Isso a gente nunca mais esquece, né? Principalmente essa comemoração aí. A gente nunca esquece os títulos, né? Com o filho, porque é juntar uma alegria a outra, né? Uma felicidade a outra. O Corinthians, a conquista, claro. E os filhos, né? Isso é importante pra nós. São coisas que ficam marcadas na nossa vida. Mais uma vez, parabéns aí, pelo pai que você é, pela sua filha, pela sua esposa também. Tudo bem que ela não torce pro Corinthians, mas tudo bem, né? Brincadeira, Davi. Mas, Davi, você fala sobre essa questão de reforços, né? É o momento, acho que agora é o momento de começar a falar de reforços, porque o Corinthians já foi campeão. Então tem que estar até testando alguns jogadores que não vêm atuando para ver se realmente eles se desempenham. Apesar que o Corinthians não tem problema nenhum com jogadores assim, nesse sentido, né? Que não querem, não aceitam a vontade do grupo, né? Alguns jogadores têm que se definir, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, eles têm que estar entendendo que tem que render um pouco mais fisicamente, né? E entrar em campo e entrar com vontade. Eu acho que pro ano que vem tem que montar uma boa estrutura. Como você colocou, tem a Copa do Mundo. Então não vai ter a moleza como teve esse ano aqui, né, no Campeonato Brasileiro. Não sei se foi bom, se foi ruim, né? O Corinthians teve 2 semanas ali, né, de intervalo na primeira rodada. Depois, por causa da seleção, mais duas semanas sem jogar. Para recuperar fisicamente, sim, mas de certa forma perdeu o entrosamento, né? Perdeu aquela pegada que o Corinthians vinha. Mas o ano que vem não vai ter nada disso, né? Vai ser um campeonato, os campeonatos serão enxutos, né? Vai parar por causa da Copa do Mundo, isso aí acaba comprometendo todo o calendário do Brasil. Então o Corinthians tem que tomar muito cuidado com isso, porque vai ter que ter um elenco maior, porque os jogadores serão mais exigidos. Vai ter pouco tempo para se recuperar. Então a necessidade de fazer um rodízio, né, para que a gente conquiste, né, mais campeonatos, claro. A gente não entra no campeonato pensando em só participar. Então, pro ano que vem, a gente precisa fazer um time maior, um elenco maior, né, mais reforçado. E a sua seleção, né? É uma boa seleção, hein? O Cássio, o Fagner, o Gil, o Gamarra. O Kleber jogou bem também, viu? Apesar de tudo que ele fez, mas cuspiu no prato que comeu, mas fazer o que, né? O Vampeta jogou bastante também, hein? O Rincon, o Marcelinho e o Neto, hein? Que meio de campo, hein? E o Tevez e o Luizão no ataque. Com certeza o Luizão foi um dos melhores centroavantes que o Corinthians teve nos últimos anos. Pelo menos nessas conquistas, né? A gente teve o Luizão em 99 como um dos melhores jogadores, hein? Melhores centroavantes, né, nessa conquista. E com certeza foi responsável pelo campeonato de 99. Então foi um bom time. E um banco também, se a gente poderíamos ter, né? Como você citou, o Ronaldo, o Dida, o Edilson, a gente não pode esquecer. Jogadores assim. O Gilmar, nossa, hein? Eu gosto 90, o Marcelo, né? Gostaria de ver o Marcelo e o Gamarra, os dois jogando juntos, hein? Olha, seria uma boa dupla de zaga, hein?
Mas, Davi, muito obrigado. Parabéns mais uma vez, né, pelo seu corintianismo, né, por estar comemorando o primeiro título com a sua filha. E vamos aguardar agora, né, Corinthians e Flamengo domingo. Beleza? Muito obrigado, Davi, pela sua participação. E agora de São Francisco vamos para Cuiabá. Vamos ouvir o Cavalo Sam, que também mandou seus comentários e a sua seleção. Beleza? Fala aí do Cavalo Sam. Bom dia, boa tarde aí pro pessoal da Voz Mosqueteira, que é o Cavalo Sam de Cuiabá. Rouco, né? Forçando aqui para tentar falar de um jeito mais normal, do jeito que dê pra entender, né? A vitória foi muito boa, porra. Levar 1-0 e conseguir a virada, né? E a virada do Corinthians no campeonato, né? Os gols do Jô e o Jô passando artilheiro, porra, é inacreditável, muito bom. E a minha seleção do Corinthians, heptacampeão, seria no gol Cássio, né? Participou diretamente das últimas conquistas, né? E sempre que ele teve uma fase boa, a gente foi campeão. Fagner, Gil e Gamarra, né? Gil e Gamarra sendo os únicos consensos nas respectivas posições. E o Kleber ali na lateral esquerda. Aí no meio de campo já começam as injustiças, né? No meu campo eu iria de Ralf e Vampeta de volante, Marcelinho e Neto de meio atacante. E no ataque ali eu falei que é de Tevez e Tupanzinho, né? Mas eu tava brincando, né? É injusto o Tupanzinho ficar fora, porque ele é o cara, né? Mas eu iria com a clássica dupla Edilson Capetinha e Luizão, né? Com todo respeito ali Edson, Wagner Love, ao Jô, né? Com todo respeito aos ótimos atacantes que a gente teve aí nas conquistas, mas esses dois são os que mais me agradaram, né? E é isso aí, galera. Bom fim de semana. Acho que dá pra gente ganhar aí o próximo jogo contra o Flamengo, porque os caras estão na draga danada, né? Seria muito bom a CBF fazer alguma coisa pra gente receber uma medalha que seja, ou qualquer coisa de honra ao mérito lá no entre aspas, no estágio deles, né? Que se acham maiores ou, sei lá, mais relevantes. E esperar as contratações do ano que vem, viu? Eu disse que o Tevez seria uma boa, mas nas condições de ele entrar no grupo do Corinthians em igualdade, né? Não sei se isso ficou claro no que eu escrevi acima, né? Tem que entrar para ser mais um, não dá para entrar para ser estrela. Se acontecer com ele, ele vai pro banco, né? Espero que vá pro banco, né? Enfim, de qualquer forma, aí muito feliz, um abraço a todos e vai Corinthians. Vai Corinthians, obrigado Cavalo Sam pelo seu comentário, pela sua seleção, né? Também tá difícil falar mesmo, realmente ontem tava ruim até de falar, parece que até sem fôlego, tá doido, hein? Esse campeonato aí deu a conquista, né? Parece que descarregou um peso tão grande que o desestresse foi enorme, e está, né? Parece que a gente tá um pouco até mais tranquilo, né? Mas a voz tá difícil. Acho que, como você falou, a vitória foi muito boa contra o Fluminense. Não só pela conquista, mas por ter demonstrado a força dentro de campo, né? O Corinthians foi surpreendido no primeiro minuto, acabou sofrendo o gol do Fluminense. E o segundo tempo, a virada, né? E que jogo, hein? O segundo tempo jogou muito bem, trouxe para a torcida do Corinthians todo o contentamento de ver um time campeão dentro de campo, jogando futebol, né? Evitando até críticas, né? Existem muitas críticas aí com relação ao time, qualidade do time, assim por diante. Porque para quem comenta, Carlos, é muito fácil você ver o papel, jogadores, né, conhecidos, que já jogaram, desempenharam bem em outros clubes. É fácil você criticar. Aí você olha um time com elenco reduzido, o que sobrou, mais alguma coisa, e fala, não tem chance.
né? Mas esquecem que o Corinthians é Corinthians. E só o corintiano sabe do poder de superação do Corinthians, né? Então esse jogo contra o Fluminense, vencer até por virada, né? Foi a mostra da força do Corinthians. Agora daqui para frente, né, a gente tem que estar cumprindo tabela e colocar os jogadores para jogarem, né? Até mesmo para movimentar todos. A sua seleção muito boa também, né, Cavalo Sam? O Cássio, o Fagner, o Gil, o Gamarra e o Kleber. Eu prefiro o Silvinho, hein? O Silvinho jogou bem também, viu? O Ralf como volante, o Ralf jogou muito bem, desempenhou bastante, né? O Vampeta e o Marcelinho e o Neto. A gente não pode esquecer do Neto, claro. O ataque muito bom também, hein? Rápido. Edilson e Luizão, eu acho que é melhor do que Tevez e Luizão, hein? Em comparação ao Tevez e o Edilson, ainda prefiro o Edilson. Excelente jogador também. O Luizão é um questionável centroavante, né? Mas como você falou do Tevez, né? Uma possibilidade para o ano que vem. Meio difícil. É jogador agora. Difícil ele sair da onde ele está, né? Acho que ele está lá na China ainda, ganhando muito dinheiro, né? E o Corinthians, a gente sabe que nas condições não pode estar pagando um salário à altura. É melhor você ter, né, dois jogadores, né, do que correr um risco de colocar o Tevez, inclusive, né, um salário mais alto, vai ter todas as exigências de receber em dia e assim por diante, né? É um risco, mas como você falou, nas condições que ele aceite o grupo. Difícil, viu, Carlos? Já vem com estrela, já vem com imposições. Jogador já acha que pode escolher e querer as coisas, diferenciado, assim por diante. Então, acho melhor não mexer com essas coisas não, hein? Pega o dinheiro aí, investe, né? Na base aí. E vamos garimpar jogadores. A gente tem que pensar em 2018, que já está próximo. Vai ser um ano difícil. Mas já projetando 2019, 2020, assim por diante. A gente não pode parar. A gente tem que tá sempre em busca de uma renovação, né? De jogadores, né? De lançar jogadores, né? É isso que a gente tem que fazer. A gente tem tudo para ganhar do Flamengo, hein? O Flamengo também já está entregando as pontas, hein? Pena que o jogo não vai ser no Maracanã para Fiel invadir mais uma vez o Maracanã, hein? Seria uma excelente condições, hein? Condição para mais uma invasão e fazer a festa. Podiam fazer a entrega do troféu, assim por diante, sei lá, né? Ou então deixa para a Arena mesmo, Arena Corinthians a entrega. Porque é difícil, né? O estádio que vai jogar, a Arena do Urubu, né? Sei lá, não tem condições. Por isso que eu acho que pela grandeza do Corinthians e Flamengo, o jogo deveria ser no Maracanã. Independente do Flamengo ter chance ou não querer dar essa condição pro Corinthians, assim por diante, pra torcida, né? São pensamentos que a gente vê no futebol ainda, né? Ok. Mas o importante, a gente ganhou o 7º campeonato. Somos os únicos a ter 7 campeonatos brasileiros, né? Apesar que a gente respeita a opinião, né? De falar que o Palmeiras tem mais títulos, né? São 8, né? Mas como você mandou para nós o áudio dessas conquistas do Palmeiras, né? Então a gente respeita nosso rival. Vamos ouvir o seu áudio, Cavalo Sam, que você mandou sobre as conquistas, né, do nosso rival, que a gente acaba tendo menos, né? Como eu até comentei isso no Debatimão ontem, são títulos que o Corinthians jamais terá. A gente tem que pensar nisso, né? O nosso rival tem títulos que a gente nunca terá, nunca teremos, né? Que são esses
3 conquistas aí que eles tiveram, né? Mas vamos ouvir o áudio, né, dessas 3 conquistas. Beleza, Cavalo Sam? Gostou, né? Esse é o áudio das 3 conquistas do nosso rival. Conquistas que nós nunca teremos, né? Felizmente. Muito obrigado, Cavalo Sam. Alegria. Vamos curtir bastante esse fim de semana aqui, comemorando esse título. Muito obrigado pelo seu comentário. E agora, né? Vamos sair de Cuiabá, vamos para Diadema. Temos também o Leandro Nicola mandando seu áudio. Fala aí, Leandro Nicola, manda seu áudio aí. Bom dia, Domingos e amigos do Voz Mosqueteira. Aqui é o Nicola da Fiel Diadema. Então, rapaziada, mais uma vez aí, campeão brasileiro, somando aí com os outros, nos tornamos heptacampeão sem fax, hein? Que lindo esse time do Corinthians, hein, cara? Esse time aí, ele dá muita alegria pra gente, né? E como o Davi falou aí, né, cara? Um título improvável. Todo corintiano aí, um pouco mais sensato, não acreditava em nenhum título esse ano aí, pelo time e pelo elenco dos outros times, né? Aí, de repente, a gente acreditou, depois desacreditou e sei lá, e os títulos caíram na nossa mão, né? Mas isso é Corinthians, né, cara? Eu tava lendo um texto hoje aí, falando dessa mística, né, corintiana, de lutar, de não desacreditar, de todo mundo contra. Um texto bem interessante, cara. Nem lembro de quem que era. Eu vi na internet aí, tava lendo aí, cara. Sim, muito bacana mesmo, cara. E tem uma coisa que eu achei, assim, em 2017... que deu uma resgatada, foi esse espírito maloqueiro, esse espírito aguerrido de união da torcida do Corinthians. Depois aí da Copa que chegou essa arena nossa aí, cara, eu acho que assim, tá dando uma elitizada assim muito rápido na nossa torcida, e a nossa torcida tá perdendo um pouco a identidade, e eu acho que esse ano, cara, deu uma resgatada nisso, cara. O negócio foi bem legal mesmo, e eu acho que isso foi mais importante até do que o título, cara, porque eu acho que todo ser humano tem que ter a sua identidade, né? E a torcida do Corinthians, ela sempre teve essa identidade e vai se perdendo isso, né? Nova geração vai chegando, mas sei lá, esse ano aí a gente conseguiu mudar. E quarta-feira aí foi, isso é louco, o dia, putz, raiz mesmo, né, cara? Cheguei cedo lá na arena, a gente faz churrasco lá resgatando aí os tempos de Pacaembu. O Domingos conhece, né? A gente teve a oportunidade de participar lá. Churrasco no meio da rua, cada um leva uma carne, cerveja, resenha pra lá, resenha pra cá, fogos que, pelo amor de Deus, cara, parecia a Terceira Guerra Mundial. E foi muito legal, cara, porque a gente lá com sinalizador, bandeira, tudo que a gente não pode fazer no estádio, a gente fez na rua, cara. E aí você vai ficando um pouco alegre com a cachaça também, tudo com responsabilidade, mas, puta, foi muito bacana, cara. E, putz, a gente faz churrasco ali em Arthur Alvim ali, cara, legal, porque uma região pobre, né, cara, então, muito moleque de rua ali, né, cara, molecada, vem cá, vem participar com a gente e tal, você é corintiano, pô, não, tem que ser corintiano e tal, então, muito legal isso aí, cara, você poder agregar felicidade nas pessoas, nem que por um momento só, cara, mas aquele moleque ali, de repente, não tem condições de participar de um churrasco e tal. E, puta, é muito legal esse tipo de coisa, cara. Às vezes a gente tá numa condição privilegiada aí, e esse tipo de coisa faz a gente pensar. Não no momento ali, porque no momento ali acaba, você tem ali a resenha daqui e dali e tal, mas hoje você começa a pensar nisso, cara. Isso faz bem pra alma da gente, né, cara? Isso é Corinthians, né, cara? Time aí lutador,
A gente critica alguns jogadores sim aí em alguns momentos, mas não porque a gente deixa de acreditar, é porque a gente até sabe que o cara pode entregar mais. Mas graças a Deus deu tudo certo aí, comemoração não vai acabar aí, putos antes aí tão revoltados aí, principalmente aquele time lá do Fax, aquele time que não tem um mundial, mas pô, show de bola, galera. E pô, a Rádio Coringão, sem palavras, esse programa aqui, Domingos, show de bola, cara. A gente interage o ano inteiro aí. Às vezes a gente tem uma ideia, escuta a opinião do outro, puta, não, é verdade que o cara falou, tal. A gente acaba mudando um pouco a opinião aí, porque quando várias pessoas aí de várias ideias diferentes, você começa a escutar as pessoas, você fala assim, pô, verdade, cara, eu tenho que mudar minha opinião que às vezes tá errado. Então, show de bola. Graças a Deus aí, tudo certo o ano pra nós aí. E vamos aí, né, cara, esperar aí 2018 aí, ver se a gente consegue aí melhorar um pouco o time aí. E a gente sai adiante a gente querer esconder o sol com a peneira. Não temos dinheiro, vai ter que ser um time aí brigador, lutador. Vamos ver o que vai acontecer nessa eleição aí, né, que pra mim Sanches já ganhou já, hein? Sei lá, se é infelizmente ou felizmente. Vamos torcer que dê tudo certo, né? Talvez aí o cara vai montar nas costas do Ronaldo de novo, né, porque ele não é bobo, mas o importante é o Corinthians estar bem, sem dívida e que dê tudo certo pra gente aí. Um abraço pra todo mundo aí e vamos lá, cara. Vai Corinthians que ainda tem 3 jogos. Abração. Vai, Corinthians. Obrigado, Leandro Nicola, pelo seu comentário, por você contar sua história e extravasar sua alegria. Isso é importante, né? Mais um título. Somos heptacampeões brasileiros, né? Reais, né? Sem essa questão aí de politicagem, né? Porque a gente fala de fax, né? Até ouvimos aí o áudio, né? Da conquista do nosso rival. Mas foi muito por uma questão política, né? O presidente da instituição aí, que deveria até cuidar do futebol e não cuida, só vende, né? Para se livrar da situação que estava, saiu distribuindo títulos aí para os times para poder ter força política, né? Para se livrar de certas coisas. Então, infelizmente, pensou em si, não pensou no futebol, naquilo que poderia estar proporcionando no sentido de injustiças, né, vamos dizer assim. Uma coisa é um campeonato, outra coisa é um outro campeonato, né? Mas, o Leandro Nicola, títulos para nós não importa. O que importa é ver o time dentro de campo desempenhando e honrando nossa camisa, tendo a regularidade. Consequência, vem o título, claro, mas não é tão importante assim. Deixa os títulos para eles, né? E como você começou seu comentário, o título, as conquistas, né, 2017, improváveis, né? Até pegando a palavra do Davi, porque a gente vendo o time, a gente ficou até preocupado, né? Porque não teve uma renovação à altura, mas a motivação sim, o respeito à nossa camisa foi à altura, e isso sim fez com que o time se tornasse um time de improvável para um time de superação. O que a gente fez esse ano aqui teve uma regularidade, teve uma superação, vontade, gana de vencer, né? E isso interferiu também na torcida, até mesmo por não ter no elenco estrelas, né? Então a torcida aqui compareceu, sentiu a responsabilidade de empurrar o time. Então não era simplesmente ir no estádio para ver o Corinthians vencer, e sim participar da vitória. Então, de certa forma, o comportamento, né, da torcida também evoluiu junto com o do time, né? Então quem foi para poder também participar, né, das conquistas dos jogos, né, e por consequência dos times. É como você falou, foi um espírito maloqueiro, né? Mais aguerrido e assim por diante. E a união principal. A principal força da Fiel é a união. Isso a gente jamais pode perder. A gente começou o ano passado, né?
comentar muito sobre essa questão da desunião da torcida. Muitas críticas, mesmo na arena, um querendo lugar, brigando com o outro porque era um número numerado e assim por diante. A gente comentou muito sobre essa questão ano passado. E esse ano a torcida também tem que entender que a gente é forte porque a gente é unido. E a gente é unido porque é forte. E transmitir isso pro time é essencial para ter as conquistas. Não adianta você ter um time, o melhor time do papel, se cada um joga por si, pensando no seu salário, enquanto que ele vai poder ser negociado, cada um correndo para um lado, não pode. A gente tem que estar tendo jogadores, né, que correm pelo Corinthians, pelo grupo, mesmo perdendo posição, ficando no banco, e entender que aquilo foi uma decisão melhor para o grupo. É isso que a gente espera dos jogadores. E a torcida tem que fazer o seu exemplo, porque nós somos o Corinthians. Então, se isso não partir da arquibancada, não adianta exigir do time a mesma união, a mesma pegada. Então a torcida tem que demonstrar isso pro time e exigir que o time tenha a mesma cultura, a mesma filosofia, o mesmo pensamento, a mesma sintonia. E tendo um time com a mesma sintonia da torcida, ninguém pega, né? E a gente conquista aquilo que a gente quer conquistar. E como você falou, o mais importante que o título é a gente ter uma identidade. Muito mais do que qualquer título. Nós temos uma identidade, a Fiel tem essa identidade, e transmitir essa identidade pro time e esperar dele o mesmo desempenho. Então a gente tem que agradecer muito ao Carille, que pegou isso, e motivou o time conforme a torcida, o empenho, a vontade, a superação. Esse é o povo, esse é a Fiel, e essa questão, de fora do estádio, é essencial que tenha essa participação das quebradas, que se juntam ali, amigos. Isso aí fortalece mais ainda a união, a força, a amizade, e isso que não acontecia no Pacaembu, Leandro, é justamente também a participação do pessoal aqui mora perto, É como você falou, às vezes não tem nem condição de ter participar de um evento desse, de um churrasco, A molecada vem. Isso é trazer e mostrar para quem também não é, corintiano, que o corintiano é isso daí. A gente tem pouco, mas a gente divide. Esse é o pensamento do povo. O povo muitas vezes não tem muito, mas divide com outro que também não tem. É difícil, mas é um pensamento do povo mais humilde. Ele pode não ter muito, mas ele ainda procura quem não tem para dividir aquele pouco que tem. E é isso que a gente tem que estar pensando também em sociedade. Infelizmente, hoje, o que a gente percebe assim, eu tenho, não quero dar para ninguém. Não é questão de dar, mas ajudar, aqueles que não têm. Então a gente vê muita diferença e vê, infelizmente, hoje a gente já está vendo muita gente já passando fome. Não só aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Infelizmente. A fome volta novamente a aterrorizar aquelas pessoas que não têm, condições. Até falam, não, tem que trabalhar, vai fazer. Às vezes não tem nem o que fazer, não tem trabalho. Às vezes não tem condições de sair de casa, pegar uma condução para trabalhar, não tem, mora longe. Às vezes tem pessoas doentes e crianças para cuidar e assim por diante, mas essa é uma questão social, Leandro, que a gente convive, tem que conviver, você está convivendo ali, é a realidade do país, como você comentou no churrasco, o pessoal se aproximando, e tem que estar dividindo realmente, e fazer a festa como você fez, como vocês fizeram ali, Fiel ABC, com fogos, com estrelinha de bolo, e assim por diante.
Mas foi muita alegria, realmente. A alegria em si não é uma conquista, mas é ser corintiano. Ser Corinthians. Essa é a nossa maior alegria, né? Agora, essa questão de criticar jogadores, né? A gente critica com certeza porque a gente espera deles o melhor, né? Então, um pouco de vontade, um pouco mais de luta, de garra, de entreguismo, né? Se entregar pro Corinthians. É isso que a gente espera quem veste a nossa camisa. Porque quem veste tem que saber o que ela representa em termos de história e o que ela representa para nós, torcedores, né? Então por isso que a gente exige muito, né? E às vezes critica um jogador ou outro porque a gente quer o melhor pro Corinthians. Essa é a questão, né? Eu agradeço, Leandro Nicola. Você sabe que o intuito do Voz Mosqueteira é justamente esse, o comentário, né? Que é formar uma opinião. Porque o que a gente viu no ano passado, por exemplo, foi uma distorção de cultura do corintianismo. E aqui no Voz Mosqueteira a gente tenta transmitir para os torcedores justamente uma síntese daquilo que é ser Corinthians. Então, discutindo, debatendo, mesmo não só nos programas, mas entre nós conversamos bastante também, né? E a gente tem que estar tendo essa força para poder influenciar as próximas gerações. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, nós aqui da Rádio Coringão, o programa Voz Mosqueteira, que é feito de torcedores, né? Também sou torcedor. Então a gente tem essa responsabilidade de formar uma opinião para que a gente possa dar continuidade na filosofia, na nossa história, na nossa cultura, o que é ser Corinthians. Então agradeço muito pelo reconhecimento, né? E a gente vai dando sequência, né? nessa luta diária, né? Para manter o programa, manter, né, nossas opiniões. Mas voltando, né? A gente espera um time melhor, né? No sentido de qualidade técnica, mas tem que manter essa união para 2018. Então o jogador que chegar tem que entender que a filosofia do time, do grupo é essa. Se aceitar, fica. Se não aceitar, não vem. Então tem muitos jogadores que estão emprestados aí que eles não vão querer voltar, que eles não vão querer correr pelo grupo. Ou eles vão mudar, se adaptar, ou então nem voltam. E contratação de jogadores de fora, né, tem que tomar muito cuidado, né, para que o jogador venha e contribua com essa união, com essa força, né. Infelizmente a maioria pensa em si, né, em contratos, em lucro e assim por diante, né, infelizmente. Mas a gente tem tudo aí para dar uma continuidade nessa união, nessa superação. Mas antes disso a gente tem que estar jogando os 3 jogos, né? Os 3 últimos jogos aí, a gente espera vitória, joga vitória, né? Porque a gente tem que, até quem sabe aí, né, ter o jogo como artilheiro. Isso é o que a gente está esperando também, né? Vencer os jogos com gols do jogo, para que a gente também tenha o artilheiro. O Joel hoje dá um gol na frente do segundo colocado, mas a gente espera aí que o Jô faça mais alguns gols aí para ter essa artilharia. Beleza, Leandro Nicola? Muito obrigado pela sua participação. Vai Corinthians, né? E vamos aguardar Corinthians e Flamengo, que será no domingo. E agora, de Diadema, vamos para o Texas. Vamos ouvir o Marcel, que também mandou seu áudio. Comenta aí, Marcel. Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos da Voz Mosqueteira. Marcel, Fiel, Texas. Hepta campeão, amigo. Os críticos antes se rasgam de raiva. Corinthians mais uma vez provando que quem ganha jogo não adianta ter no papel um elenco cheio de craque, né, cara? Se não for pro campo, se não for correr,
se não for obediente, se não se doar taticamente, um ajudar o outro, hoje em dia não ganha mais nada no futebol. E o Corinthians fez tudo isso, cara. Desde a quinta rodada, liderando o campeonato, sempre com uma vantagem boa, né? E sem discussão nenhuma, Corinthians merecedor desse título, mais um título, graças a Deus. Sem faxo, legítimo campeão, o maior campeão do Brasil é o Corinthians. Só alegria, cara, só alegria. 2018 já era. Ganhamos aí com a Campeonato Paulista, Brasileirão, Libertadores das Meninas lá, Copa Júnior. Mano, muito bom pro Corinthians, cara. Nossa, a sala de troféu tá cada vez mais cheia, né? Cada vez mais cheia. E a gente vai continuar ganhando título porque nós tem uma torcida presente. Uma torcida que vive o Corinthians dia a dia. E a gente apoia, mas cobra também. E é isso aí, cara. Agora é férias pros caras, né, meu? 3 jogos aí. Vamos erguer a taça. Torcer pro jogo acabar a ser artilheiro aí do campeonato, que ele merece. Por tudo, pela volta por cima dele, né? Eu sei que o Jô escuta a Rádio Coringão. Ô Jô, me perdoa, viu, cara? No início do ano eu critiquei você demais, cara. Quando anunciaram você no Corinthians, eu fiquei doido, cara. Eu achei que você seria um bom reserva pra um camisa 9 que teria que vir. Perdão, Jô. E calou todo mundo. Jogou demais esse ano. É o cara do Campeonato Brasileiro, é o Jô. Nosso elenco tem o Jô, Carilli, toda a comissão, Osmar, Fabinho, todo mundo colaborou. Sensacional, cara. Agora vem as eleições. O novo que não é mais novo, né? Com certeza o André Santos vai ganhar de novo. Ele é meio loucão, né, meu? Daqui a pouco aquele 3 Teves, eu não sei, eu acompanhei agora, você estava falando de manhã aí, eu acompanhei por cima. Eu nem sei se houve já uma especulação ou não, ou foi jogado aqui no grupo só. Mas tipo nomes assim, né? É que nem o Domingos aí, eu concordo com o Domingos falou. Depois que o Ronaldo veio, teve essa necessidade de cada ano trazer uma estrela, né, cara? E não resolveu não. Você viu, o Adriano não deu certo. O Pato foi aquela ridículo, né? Só levou dinheiro nosso. E por aí vai. O time do Corinthians esse ano, acho que é o exemplo perfeito, tem como tem que ser, né? Nenhuma estrela, um correndo pelo outro. E é assim que se faz futebol hoje em dia, tá ligado? Com um esquema forte, jogadores querendo vencer. É isso aí, amigos. Que venha 2018 já. E ano cheio, hein? Ano cheio, 2018 vai ser um ano cheio. O legal precisa se reforçar, né? Torcer pra que saia um pouco os jogadores. Eu acho que o Arana já saiu, né? A gente precisa de um lateral esquerdo. Mais um meia campista aí, um meia armador. Goleiro tem aquele Douglas do Avaí que poderia ter voltar ele, né, cara? Tem o Cássio, o Walter, que não sei se fica, mas tem o Kaique e tem o Douglas, já tá bom, eu acho. E o zagueiro, de repente mais um zagueiro. É isso aí, aos poucos a gente vai se organizando, ver quem vai sair primeiro aí pra ir repondo os jogadores, né? Mas tomara que não saia muita gente não. Nosso time é bom. Nosso time é bom. Com mais 2, 3 peças aí, porque a gente ganhou o campeonato utilizando sempre os mesmos jogadores, né, cara? Vou fazer uma ressalva aqui pro Cleison, meu. Cleison também, que eu meti o pau em cima do cara, meu. Esse final de campeonato, o cara foi sensacional, cara.
Sensacional. O que ele jogou bola nesse final do campeonato foi demais, jogou demais, cara. Tomara que ele tenha um 2018 assim também. É isso aí, rapaziada. Boa sexta-feira. E domingo tem mais festa, né? Domingo vamos celebrar o Hepta mais uma vez. Abraço e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Obrigado, Marcel. Novamente mais um grito aí de heptacampeão. E a gente tem que estar comemorando realmente, porque muita pressão, né? Muita crítica. Muita gente não se conforma de ver o Corinthians bem, né? Torcem contra, mas é isso aí. Mas no fundo todo mundo é corintiano, né? Torcem contra, a favor, mas todo mundo é corintiano. E principalmente torcem contra porque são frustrados, né? Porque o corintiano é único, né? Não tem igual. Todo mundo queria ter e ser igual ao corintiano, mas não chegam nem perto, né? Isso somos nós corintianos. Ganhamos jogos, com certeza. Somos campeões também, junto com o time. E essa superação que a gente viu no time, hein? A gente, com certeza, fazia um tempo, né, que a gente não viu um time assim tão dedicado como a gente viu em 2017. Graças ao Carille, ao Loss, aos jogadores que entraram nessa sintonia e buscaram essa superação. Se não fosse com toda essa vontade, com todo esse ímpeto, né, toda a união e a sintonia com a torcida, seria muito difícil. Mas o Corinthians conseguiu, manteve a regularidade, né? É líder, foi desde a quinta rodada, que é uma situação até difícil, né? Conquistou o título, como você citou aí, sem fax, né? E aí, com certeza é o maior campeão do Campeonato Brasileiro, isso aí a gente não discute. E podem chorar, né? É isso que a gente tem que estar entendendo. Deixa chorar, espernear, porque na realidade é frustração, né? E 2017 vai ficar marcado por tudo isso que aconteceu. É um time da superação, né? Um time da união. E é assim que a gente ganha os jogos, né? A gente tem que estar mantendo essa sintonia entre a torcida e o time, né? Porque a torcida sempre presente, sempre participando, cobrando também, né? Mostrando a força. Porque o jogador também tem que entender que, como eu comentei, não está vestindo qualquer camisa, não. É a camisa do Corinthians, diferente de todas, né, que os jogadores já vestiram ou vão vestir, né? Então, quem vem para o Corinthians tem que ter a responsabilidade de usar nossa camisa. Essa é a grande diferença, né? E a volta do jogo, como você comentou, Marcelo, foi boa nesse sentido, mas era uma incógnita, né, no começo. Muita gente criticou, muita gente achou que não deveria vir, né, o jogo, e sim um outro atacante. A gente estava sem uma referência de atacante já há algum tempo, e com isso trouxe uma certa apreensão, porque o Corinthians precisava fazer gols, né? O ano passado muito marcado por não fazer muitos gols, né? E realmente a gente tem que entender que essa apreensão da torcida, de alguns torcedores, com relação a alguns jogadores, isso acontece, não tem jeito. Mas a gente sempre quer queimar a língua, né? Que esse jogador entre e jogue, né? A gente tem que estar enganado quando a gente critica um jogador, justamente por isso, porque ele tem que entrar em campo e provar que a gente está enganado, né? Porque a gente quer o melhor pro Corinthians, não quer uma dúvida, né? É aquela situação. Foram poucas contratações neste ano, e as poucas que tiveram tinham que render, como rendeu o Jô. O Gabriel também foi um grande destaque, né? O Cleison também, como você comentou, foram algumas contratações que deram um resultado, que trouxe um bom proveito. O Pablo, né? Não pode esquecer também. Então o Corinthians contratou pouco, mas contratou bem. Isso é determinante, porque você pode contratar um monte, né, jogadores, e acaba tendo até às vezes, né,
tendo uma certa intriga entre os próprios jogadores, né, pela concorrência de ser titular, e isso causa uma desunião no grupo. Isso pode estar acontecendo também, né? Então, quer dizer, se você tem peças chaves, né, jogadores chaves ali, né, e esses jogadores renderem bem, né, e entrarem com a responsabilidade de estar representando uma torcida como a torcida do Corinthians, isso é tudo para que a gente possa, né, chegar onde a gente chegou em 2017. E principalmente o Carille é uma pessoa que estuda muito o adversário também, né? Estuda muito Corinthians, estuda muito adversário. A gente viu alguns jogos aí, aquele jogo até chato, né? Que parecia jogo de tabuleiro. A gente também tem que ressaltar isso, né? Que o Corinthians jogava, né, com uma estratégia para vencer. O primeiro turno foi mais ou menos isso. O Corinthians não tinha poucas oportunidades, mas quando tinha que entrar, a bola entrava, né, no erro, vamos dizer assim, do adversário, no erro de marcação, o Corinthians fazia o gol lá, pronto, né? Então era um time mortal, né? Se defendia muito bem, se defendeu muito bem, e no contra-ataque fazia o gol. Então a gente tem que parabenizar, como você citou, toda a comissão técnica, todos, né, aqueles que estão por trás também, estudando os adversários, passando, né, onde o Corinthians pode estar levando vantagem, né, porque alguns jogos a gente viu isso aí, era mais jogo de estratégia do que futebol, vai ser um tabuleiro, né? Mas em termos de contratação, a gente estava comentando sobre a questão de trazer uma estrela, né? O Cavalo Sam falou para trazer o Tevez. Eu acho que isso, para o momento, eu acho que não é viável, né? O Ronaldo deu certo, né? Porque o Ronaldo deu certo, que a gente estava no momento necessitado de um jogador assim. Porque teve outros, né, que não deu certo. Você só não citou o Roberto Carlos, né? Que também é outro que não deu certo, né? Tanto que deu dor de barriga que não foi nem jogar contra o Tolima, né? Jogador assim a gente não precisa, não. Nome não ganha jogo. A volta do Liedson foi extraordinária em 2011, como foi a volta do Jô em 2017, mas são jogadores que já conhecem o Corinthians. Não adianta você trazer jogadores que não conhecem e não sabem o que é o Corinthians. O Ronaldo deu certo, né? Até um ponto também, que depois aí foi se desgastando. O finalzinho acho que foi um pouco desgastante, mas o que ele repercutiu no Corinthians foi muito bom pro Corinthians. Isso aí a gente não tem dúvida. Mas outras estrelas no Corinthians não teve jeito. O Corinthians é um time de jogadores operários, né? Jogadores que entram, que o Liedson é um jogador que não tinha tanto marketing, né? Jogador calado, mas nossa, como jogava. E hoje um jogador como o Liedson faz falta no mercado, né? Pra gente trazer pro Corinthians é difícil. Jogador que assim é difícil. E que a gente tem que buscar entender são jogadores. Primeiro a gente tem que compreender, não são nomes só porque jogaram ali, que tem todo aquele marketing envolvendo o jogador, né? A gente tem que entender que o jogador tem que vir e fazer pelo Corinthians o que a gente viu esse ano. Um time unido, aguerrido, um jogando pelo outro, e muitas vezes a estrela não faz isso, né? Sabe por quê, Marcel? Porque nós somos o time mosqueteiro. Isso a gente não pode esquecer. É um por todos e todos por um. E muitos jogadores que vêm, que não sabem o que é o Corinthians, não entram nessa sintonia, nesse pensamento. Esse ano aqui foi assim, foi um time mosqueteiro. Se a gente for resumir tudo que o time fez em 2017, a gente pode falar que este ano, em 2017, o Corinthians foi mais mosqueteiro. Por isso que nós conquistamos o que nós conquistamos. E principalmente, jogamos e mantivemos uma regularidade durante esse ano. Por quê? Porque jogamos unidos, um pelo outro, como verdadeiros mosqueteiros. E é isso que a gente espera para 2018, que será um ano difícil. Um ano de muitos jogos um em cima do outro, porque vai ter a Copa do Mundo, a tabela vai ser bem espremida, né?
E isso vai exigir muito mais do elenco. E elenco que a gente tá bem de goleiro, hein? Eu queria que em todas as posições no Corinthians a gente tivesse a tranquilidade que a gente tem como a posição de goleiro, hein? Tem o Cássio, tem o Walter, né? Vai voltar o Douglas, né? E olha como a gente tá bem, muito bem de goleiro, hein? Mas o que fica, né? Agora é a expectativa de quem vai vir, a gente tem que aguardar, Marcelo, até mesmo pela questão financeira, a gente sabe que é difícil, tem toda essa questão também da eleição, às vezes não quer, quem está terminando o seu mandato aí não quer fazer uma contratação para comprometer o próximo, tem que ter um acordo aí, porque eu acho que acima de tudo, né, se sai um presidente, se chega outro, se tem um candidato, outro, o que a gente tem que entender, ou pelo menos quem é candidato tem que entender que tem que fazer o melhor pelo Corinthians. Mesmo quem está saindo ou quem está chegando, tem que entender que tem que estar tomando decisões pelo Corinthians. E é isso que a gente espera de quem vencer essas próximas eleições e também espera sempre do presidente, né? Que quem está nos representando nossa nação, decida pelo melhor para o Corinthians. É isso, no mínimo, né, que a gente espera do presidente do Corinthians, né? E atuante. Eu acho que é essencial, porque o Corinthians é muito grande, tem uma força enorme e o presidente tem que acompanhar e se utilizar desse potencial, inclusive da Fiel, tem que ser nosso representante para impor mais coisas, né? Que nem, por exemplo, até mesmo o horário do jogo na quarta-feira. Esse jogo tinha que ser à tarde, para começar, porque aí colocava o troféu, já fazia a premiação, já não tinha. Não é o metrô que tem que fechar mais tarde, né? Por questões de segurança não trouxe. Não é questão do metrô. O metrô não tinha que. O metrô tem horário, tudo bem. Tem todo o procedimento de manutenção, tem os funcionários, os horários dos funcionários, que não pode extrapolar. Então você vai mudar todo o horário de funcionário, de funcionamento do metrô, devido a uma transmissão. A transmissão tinha que ser à tarde, um pouco mais cedo. E aí entra a questão da influência, né, de quem transmite. E nessa influência, eu acho que aí tem que ter a força de falar, não, opa, o melhor pro Corinthians é o jogo ser à tarde. E acabou, né? Isso sim a gente espera do nosso representante. Ter essa força, não adianta aceitar e acatar tudo. Assinou o contrato? Antes de assinar o contrato, tem que ter tudo isso acertado. Que pode ter mudanças conforme a necessidade do decorrer do campeonato, né? Que para mim já tinha que estar sendo feito uma forma errada, uma forma assim. Qual os jogos que estavam movimentando e decidindo o campeonato? É o Corinthians, o jogo do Corinthians, né? O jogo do Grêmio, o jogo do Palmeiras, os três no mesmo horário. Da mesma forma, os jogos, né, do rebaixamento. A partir de uma quinta, faltando 5, faltando 6 rodadas, eu acho que esses jogos tinham que ser no mesmo horário. Aí o que acontece? Não dá, devido à transmissão. Então, quer dizer, o futebol acaba sendo influenciado por uma transmissão de TV, que deveria ser o contrário. Então, tem algumas coisas que a gente exige de uma tomada de decisão, de um pulso firme de quem nos representa, para fazer o melhor para o Corinthians, fazer o melhor para os corintianos. Como o Vicente Matheus, em 77, não queria jogar no Morumbi à noite, pensando na volta do jogo. E o jogo era 9 horas, não era 10 horas da noite. Pensando na volta dos torcedores no Morumbi, que era inviável. E ele não queria jogar no Morumbi da noite. Era criticado. De certa forma, assim, preferia jogar no Pacaembu, ter uma renda menor, mas quem fosse pro Pacaembu tinha condições de voltar para casa. Então, esse é o nosso representante. Lógico, tinha toda uma questão de não dar renda para São Paulo e assim por diante. Também existia naquela época, 77. Mas também pensando no torcedor, porque tem que voltar para casa. Dia seguinte é um dia de trabalho.
E o jogo, se fosse à tarde, às 5 horas, dava até para se comemorar mais, né? Fazer mais barulho e provocar aqueles que tanto nos pentelharam, né? Tanto criticou o Corinthians, ia ter que escutar muito mais barulho. Mas é isso aí, Marcelo, né? Vamos ver se a gente consegue mais algumas vitórias aí, torcer bastante pro Jô, para que a gente termine também com o artilheiro do campeonato. Beleza, Marcelo? Muito obrigado pelos seus comentários, pela sua participação. E agora, direto de Cuiabá, né? A gente está voltando agora para Cuiabá. Vamos ouvir o Neto Gabiru, que fez uma análise dos comentários de hoje. Também participando aqui do Voz do Mosqueteiro, analisando os comentários, né, dos nossos colaboradores, né, Neto Gabiru. Manda sua análise aí, né, sobre os comentários também. Boa tarde, amigos da Voz Mosqueteira, da nossa Rádio Coringão. Aqui é Neto Gabiru de Cuiabá. Nenhum de nós, incluindo o próprio Domingos, conseguiu fazer nada na quinta-feira. Ninguém tinha voz, ninguém tinha cabeça para conversar aqui no grupo e falar da nossa comemoração. Um abraço a todos os irmãos, parabéns pra gente, parabéns pro nosso time, parabéns pra nossa torcida. Ouvi todos os áudios, então fiz uns apontamentos aqui. Importantíssimo o que o Davi levantou, que a Fiel joga, voltou a jogar, que vai em consoante, vamos dizer assim, com o que o Nicola falou, o resgate da identidade corintiana, daquela torcida que carrega o time quando o time precisa, que não deixa o time cair quando ele sente a pancada. Parabenizar ele, né, ao Davi primeiro. A filhinha foi um pé de coelho, né, o pezinho de coelho da sorte. Quanto ao Nicola, um apontamento que eu fiz é em relação aos debates que a gente tem aqui na Voz Mosqueteira. Eu acho que isso é salutar, isso é importante para nós, né, enquanto corintianos, que temos um objetivo comum, que é ver o Corinthians vencedor, o Corinthians que a gente ama, sempre bem, sempre com seus problemas resolvidos, suas dívidas pagas, seus títulos conquistados, mesmo com nossos pensamentos sendo tão díspares, né? Em boa parte das vezes a gente concorda e não concorda um com o outro. Mas o que eu ressalto em relação a esse debate é a riqueza de opiniões que a gente tem dentro desse grupo e o respeito. A gente convive, eu já estou no grupo, eu participei no ano passado e estou participando nesse ano também. Eu vejo o respeito que a gente tem entre a gente, né? Mesmo que eu não concorde com o pensamento de A ou B, eu tento refutar com argumentação, mas em momento algum a gente se alterou um com o outro, mesmo nos piores momentos do nosso time, né? Quando a gente estava alterado, em momento nenhum a gente se alterou um com o outro, e eu acho que isso é o mais positivo que pode acontecer. Respeito ao próximo, que é aquilo que o Nicola falou, um resgate da identidade corintiana, de aceitação do diferente dentro de si. Eleição no Corinthians, ela vai ser muito acirrada, e como o Nicola falou, como o Marcel falou, sinceramente, eu acho que o Santos já levou também. Não acho que os outros tenham a mínima condição. E digo mais, infelizmente para nós, torcedores, que tem um pouquinho mais de pensamento crítico em relação a como a gente pensa que deveria ser a administração do Corinthians, para o Corinthians e não pelo Corinthians, né? Dos 4 candidatos que nós temos postos aí, infelizmente o Santos é o menos pior. Então a gente não tem opção. Você não fala assim, porra, esse cara aqui valeria a pena ser eleito por Corinthians. Não tem, infelizmente não tem.
tanto o Davi quanto o Marcel lembraram, 2018 vai ser um ano extremamente difícil para nós. Em todos os sentidos. Nós não temos dinheiro para investir, precisamos contratar jogadores, mesmo que pontuais, né? Alguns jogadores do nosso elenco vão sair, o Arana foi o mais citado, mas eu acredito que saia mais. Eu não entendi, por exemplo, aquele protesto silencioso do Jadson em sair do campo para não participar da comemoração com os outros jogadores. Não sei o que significou aquilo. Para mim, à primeira vista, foi um recado claro que ele quer sair do clube. Não sei se é isso, tá? Então nós precisamos de contratação que reponham peças e que agreguem ao grupo, que melhorem o grupo. Então, como muitos falaram, a gente precisa de um zagueiro. Dizem que o Pablo está fechando com o Corinthians definitivamente por mais 4 anos e meio, mas a gente precisa de um companheiro, tanto para ele quanto para auxiliar tanto o Pablo quanto o Balbuena, que o Balbuena pode haver convocação para a seleção dele, pode machucar, etc. Então a gente precisa de um terceiro zagueiro que faça sombra aos dois, que seja quase tão bom quanto os dois e que esteja à disposição. Eu não traria o Kleber do Curitiba, ele já jogou aqui, não achei que foi aquela Coca-Cola toda, e muito esquentadinho, sempre ganhando cartão amarelo, sendo expulso. Não contrataria o Kleber, não seria o zagueiro que eu traria, se porventura fosse eu o homem do cheque do Corinthians. Um debate sobre o Tevez, eu vejo assim, eu até escrevi mais cedo, né? Do ponto de vista de futebol, se ele jogar no Corinthians, se ele viesse de fato, entrasse no grupo, aceitasse o grupo e viesse jogar como ele estava jogando há 2 anos atrás na Juventus, ele seria o jogador fenomenal pra gente para 2018. Mas nós não sabemos a condição que ele está jogando, acho que ele está na China, né? Não sabemos a condição que ele se encontra, e a gente conhece um pouco do Tevez para saber que ele não é tão jogador de grupo assim, ok? O Marcel citou o Douglas do Avaí para voltar para o Corinthians. Deus me livre, esse goleiro não. Muito espalhafatoso, até bom em muitos aspectos, mas eu não traria o Douglas para cá nem fodendo. Nem fudendo. Nós temos o Cássio, temos o Walter, temos o Kaique e sobe mais um guri da base para ser o 4º goleiro. Manda esse Matheus Vidotto fascistinha embora e foda-se. Eu não contrataria mais ninguém não. De goleiro não. A gente precisa de mais 1 ou 2 armadores, que se o Jadson vai sair do Corinthians ou não vai, e aí é uma especulação minha, né? Se o Jadson vai sair do Corinthians ou não vai sair do Corinthians é outra história, mas a gente precisa de um substituto para ele e pro Rodriguinho. Urgente. Marquinhos Gabriel ainda não conseguiu se firmar nessa questão. A gente precisa de um substituto pro Jô. Eu ainda tenho a vã esperança de que o Carlinhos seja esse cara. As mesmas características, o mesmo porte físico, entendeu? Mas ele ainda não se firmou. Também não se firmou, igual o Marquinhos Gabriel, né? Teve uma oportunidade ou 2, se eu não me engano, ao longo da temporada. Então a gente precisa. E por final, eu acho que o Carille, o Loss e a comissão técnica tem que começar a pensar em reforçar a equipe também com os garotos da base. Se não conseguir encontrar um substituto para o Arana, efetiva o Marcel na lateral e traz o outro garoto que era do Sub-20 para ser o reserva dele, né? Como o Léo Príncipe já é do Fagner. Explora mais o Pedrinho nesse meio, ele tem potencial para ser meio atacante no lugar do Jadson ou do Rodriguinho. Sabe, a gente usar um pouco mais a base vai nos dar um fôlego financeiro e vai nos dar também um pouco mais de fôlego de vontade em campo, porque a gurizada quer mostrar serviço. Eles estão babando para mostrar serviço e é a nossa hora. A gente tem uma geração boa que nos dá suporte tanto no Sub-20 quanto no Sub-17. Nós temos essa condição. E para finalizar, quero dizer que o Campeonato Brasileiro ainda não acabou. Nós temos ainda mais 3 partidas para realizar.
Vamos acompanhar o jogo domingo contra os Mulambo. Tiveram cagaço, não quiseram dividir o Maracanã com a gente, com medo de levar uma invasão pelas costas. Por isso que eles enfiaram lá no Ninho do Urubu lá e na Ilha do Urubu, né, na verdade, e botaram só 5%, 10% dos ingressos, porque tiveram cagaço de levar e quebrar aquela escrita de que eles são a maior torcida do Brasil. Então, um abraço a todos e vai Corinthians! Vai Corinthians, obrigado Neto Gabiru. Agora você também tem que passar o seu time, né? Qual o seu melhor, sua seleção dos 7 títulos brasileiros? Tô voltando para dizer o seguinte: eu esqueci de falar a minha seleção de todos os tempos. Eu concordo com a maioria dos nomes, né? Então a minha seleção ficou Cássio, Giba, Gil, Gabarra, Kleber, Ralf, Vampeta, Ricardinho, Marcelinho, Edilson e Teves. Sucinta, seria uma seleção muito foda. É isso aí, Neto Gabiru, muito obrigado pela sua análise, pela sua seleção aí de todos os tempos, né, das conquistas do brasileiro, né? É um grande time também. Agora, quem faltou passar o seu time também foi o Marcel, que agora enviou os seus jogadores preferidos, né, a sua seleção dos 7 campeonatos brasileiros. Manda aí, Marcel. Salve, rapaziada. Então, somente para brincar também assim, vou fazer uma escalação. Fiz uma escalação rapidinha aqui que estou dirigindo. Número 1, Ronaldo. Questão de preferência apenas. Ronaldo. Gosto demais do Ronaldo, pela história do Ronaldo. Cássio gigante também. Ronaldo, só pra questão de preferência. Wagner, Gamarra e Gil. Lateral esquerda, Silvinho. O Kleber jogou mais, mas o Kleber, eu tenho bronca do Kleber. Eu acho que esse cara nunca mais tem que pisar no Parque São Jorge. Nunca mais tem que ser lembrado de jogo no Corinthians. É um filho da uma égua. Esse cara é o maior ingrato, um dos maiores ingratos que já passou pelo Corinthians. Então, camisa 6, Silvinho. Vampeta e Ralf, meio campo fudido. Marcelinho, Neto. Na frente, ataque Teves e Edil. Só pra ir pra cima. Um abraço. Mais uma vez, Marcelo, muito obrigado pela sua participação. E uma grande seleção também. A preferência do lateral esquerdo também, para mim, é o Silvinho. O Kleber jogou bem, mas eu acho que o Kleber aprendeu muito com o Silvinho, né? E pelo que ele fez também, a gente não pode estar lembrando ele numa seleção, né? Mas são coisas passadas. Mas a minha preferência também é o Silvinho. E lembrando a todos os ouvintes que no domingo, a partir das 16 horas e 30 minutos, a transmissão mais corintiana do planeta. Mais corintiana e mais parcial do mundo, né? Aqui na Rádio Coringão. A partir das 16 horas e 30 minutos, a transmissão campeã aqui na Rádio Coringão. Corinthians e Flamengo, né, pra gente encerrar esse campeonato com chave de ouro. Mais um jogo aí, né? E hoje, a partir das 20 horas, tem o programa Resenha, o programa mais esperado da Rádio Coringão. Informação com descontração. Voz Mosqueteira fica por aqui e a gente volta na segunda-feira com mais Voz Mosqueteira. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!